Quando a esperança parece perdida, às vezes o amor chega disfarçado de cuidado e transforma duas vidas para sempre. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. A manhã de terça-feira encontrou Alberto Mourão sentado à mesa da cozinha, com uma xícara de café frio entre as mãos trêmulas. Aos 40 anos, ele havia perdido 15 quilos nos últimos 3 meses, e suas bochechas, antes cheias agora, pareciam cavadas sob a barba por fazer. O apartamento de 2 quartos no Leblon refletia sua solidão. Pilhas de correspondência não aberta, pratos sujos na pia e remédios espalhados pelo balcão. Ele releu o anúncio que havia colocado online pela 3ª vez. Procuro enfermeira para cuidados domiciliares. Meio período. Experiência não obrigatória, pago bem. Alberto sorriu de forma calculista. Experiência não obrigatória. Essas palavras eram propositais. Uma enfermeira experiente faria muitas perguntas, seguiria protocolos rígidos, ligaria para médicos. Uma inexperiente seria mais maleável. O telefone tocou pela primeira vez às 9 da manhã. Alô? É sobre o anúncio? A voz era jovem, com um sotaque suave do interior. Sim, qual sua experiência? Bem, eu me formei há 6 meses. Ainda estou procurando minha primeira oportunidade. Alberto quase riu. Perfeita. Pode vir hoje à tarde para conversarmos? Maria dos Anjos checou o endereço no papel amassado pela 10ª vez antes de tocar a campainha. Aos 29 anos, ela havia demorado para se formar em enfermagem, trabalhando como auxiliar de limpeza durante o curso noturno. Agora, com a formatura finalmente concluída e um Corsa 2010 financiado, que sugava metade de seu orçamento, ela precisava desesperadamente deste emprego. Quando Alberto abriu a porta, Maria sentiu um aperto no peito. Ele era mais magro do que esperava, careca, com olhos fundos, mas ainda bonitos. Havia algo nele que a fez querer ajudar imediatamente. Você deve ser Maria. Sim, senhor. Obrigada pela oportunidade. Alberto a observou discretamente enquanto ela entrava. Maria era bonita de uma forma simples e genuína, cabelos castanhos, sem maquiagem, vestindo um vestido floral simples. Havia uma pureza em seus movimentos que o intrigou. Sente-se, por favor. Ele indicou o sofá. Quer água, café? Água, obrigada. Enquanto Alberto foi à cozinha, Maria observou o apartamento. Era bem mobiliado, mas bagunçado. Pilhas de revistas, alguns discos de vinil espalhados, uma guitarra encostada no canto. Na estante, fotografias de Alberto mais jovem com um casal, mais velho, provavelmente seus pais, e uma mulher morena que deveria ser sua irmã. Desculpe a bagunça, disse Alberto voltando com um copo d'água. Não tenho jeito para casa. Imagina, apartamento de solteiro, né? Maria sorriu, bebendo a água. Solteiro. Alberto se sentou na poltrona em frente a ela. Sobre o trabalho, preciso de alguém de segunda a sexta, meio período. Cuidados básicos, acompanhar em consultas médicas, ajudar com medicação. Que tipo de tratamento o senhor está fazendo? Nada muito sério, Alberto mentiu suavemente. Alguns problemas de saúde que requerem acompanhamento. Nada contagioso, pode ficar tranquila. Maria assentiu, embora algo em sua intuição a fizesse querer perguntar mais. Mas ela precisava do emprego. Posso perguntar por que prefere alguém sem experiência? Alberto havia preparado esta resposta. Porque pessoas experientes às vezes são muito rígidas. Eu prefiro alguém que se adapte ao meu ritmo, entende? Entendo. Maria sorriu. Quando posso começar? Amanhã cedo, 8 horas. Quando Maria se levantou para ir embora, Alberto a acompanhou até a porta. Ela se virou para se despedir, e por um momento eles ficaram muito próximos. Maria sentiu o cheiro do perfume dele misturado com algo mais medicinal, e Alberto notou como os olhos dela eram expressivos, quase transparentes em sua honestidade. Até amanhã, Sr. Alberto. Até amanhã, Maria. Na primeira manhã, Maria chegou pontualmente às 8, carregando uma bolsa grande com seus pertences profissionais. Alberto a recebeu ainda de pijama,
aparentando ter dormido mal. Bom dia. Como foi sua noite? Dormi pouco, Alberto murmurou, dirigindo-se à cozinha. Você pode fazer café, eu sempre queimo. Maria o seguiu e parou na porta da cozinha, observando a desordem. Xícaras sujas, restos de comida, embalagens de remédio vazias. Claro, por que não vai tomar um banho enquanto eu arrumo aqui? Alberto a estudou. Você não precisa limpar, não é faxineira. Eu sei, mas um ambiente limpo ajuda na recuperação. Havia algo na forma como ela disse isso, sem julgamento, apenas cuidado genuíno, que tocou Alberto de forma inesperada. Ele assentiu e saiu. Enquanto o chuveiro corria, Maria trabalhou na cozinha. Lavou louça, organizou remédios, jogou fora, comida estragada. Quando Alberto voltou, encontrou café fresco e torradas esperando. Nossa, ele murmurou genuinamente surpreso. Obrigado. De nada. Maria serviu café para ambos. Senhor Alberto, posso ver seus remédios para entender os horários? Alberto hesitou. Mostrar os medicamentos revelaria mais sobre sua condição do que planejou. Não é necessário ainda. Estou numa fase mais tranquila do tratamento. Maria assentiu, mas guardou a informação. Havia algo que ele não estava contando. Durante o café, eles conversaram sobre trivialidades. Maria contou sobre sua cidade natal no interior. Alberto mencionou seu trabalho como consultor financeiro. Trabalho que havia praticamente abandonado desde o diagnóstico. E sua família? Maria perguntou naturalmente. Meus pais morreram há 2 anos. Tenho uma irmã mais velha, Sandra, mas ela mora em Brasília, com o marido e os filhos. Ela sabe da sua condição? Sabe, mas Alberto deu de ombros. Ela tem a vida dela, e eu prefiro lidar com as coisas sozinho. Maria o observou cuidadosamente. Havia orgulho e medo nessa afirmação. Às vezes é bom ter ajuda. Ela disse suavemente. É por isso que você está aqui. Naquele momento, seus olhares se encontraram e ficaram presos por alguns segundos. Maria sentiu algo se mexer em seu peito. Não apenas compaixão profissional, mas algo mais pessoal. Alberto também sentiu, e isso o deixou desconfortável. Ele havia planejado manter distância emocional. Bom, ele se levantou abruptamente. Preciso trabalhar um pouco. Você pode, não sei, organizar as coisas? Claro. Mas quando Alberto se dirigiu ao escritório em vez de trabalhar, ficou parado na janela, pensando no sorriso de Maria e em como fazia tempo que alguém genuinamente se preocupava com ele. No escritório, Maria ouviu Alberto tossir várias vezes. Uma tosse seca, persistente, que a fez franzir a testa. Ela havia mentido sobre sua inexperiência. Na verdade, havia trabalhado como auxiliar em hospitais por anos. Reconhecia uma tosse de quimioterapia quando ouvia. Por que ele estava mentindo sobre a gravidade de sua condição? À 1h, Maria se despediu, deixando o almoço pronto na geladeira e instruções escritas sobre como esquentar. Até amanhã, Sr. Alberto. Maria, ele parou na porta. Obrigado por tudo. É meu trabalho. Não, não é só isso. Você é diferente. Maria corou levemente. Descanse bem. Quando a porta se fechou, ambos ficaram dos seus respectivos lados pensando no outro. Alberto se perguntando por que estava se sentindo atraído por sua enfermeira. Maria se questionando por que um homem, claramente doente, estava mentindo sobre sua condição. Nenhum dos dois percebeu que já haviam começado a se importar um com o outro mais do que deveriam. No terceiro dia, Alberto decidiu testar os limites de Maria. Quando ela chegou, ele estava claramente mal-humorado e não havia tomado nenhum dos medicamentos matinais. Bom dia, Maria disse alegremente, mas logo percebeu seu estado. Como se... Sente hoje. Péssimo. E não quero tomar remédio. Por quê? Porque não quero. Você está aqui para me ajudar, não para me forçar a nada. Maria respirou fundo. Era um teste, ela percebeu. Alberto queria ver até onde podia manipulá-la. Tudo bem, não vou forçar nada. Ela começou a arrumar a cozinha normalmente. Mas posso perguntar o motivo? Os remédios me fazem sentir pior. Entendo. Efeitos colaterais são difíceis, mesmo. Alberto esperava discussão, insistência, talvez até ameaças de ligar para médicos.
A calma de Maria o desconcertou. Você não vai insistir? Não é minha função tomar decisões por você, Sr. Alberto. Estou aqui para apoiar suas escolhas. Essa resposta o pegou desprevenido. Havia uma sabedoria nela que não esperava de alguém tão jovem. Durante a manhã, Maria continuou suas atividades normalmente, mas Alberto notou pequenos gestos. Ela deixou os remédios em local visível, preparou chá de gengibre sem explicar porquê, sugeriu casualmente que tomasse sol na varanda. Por volta do meio-dia, Alberto começou a se sentir realmente mal. A abstinência dos medicamentos, combinada com sua condição, o deixou enjoado e fraco. Maria, ele a chamou da sala. Sim? Você poderia me ajudar com os remédios? Claro. Ela não demonstrou satisfação por ter vencido. Simplesmente o ajudou com carinho, trouxe água, ficou ao lado enquanto ele tomava cada comprimido. Obrigado, ele murmurou genuinamente grato. De nada. Às vezes precisamos testar nossos limites para saber onde estão. Alberto a olhou com novo respeito. Maria havia passado no teste dele, mas também havia testado a paciência e sabedoria dela, e ele havia falhado. Você é mais esperta do que pensei. E você é mais teimoso do que imaginei, ela respondeu com um sorriso gentil. Eles riram juntos, e naquele momento, algo mudou entre eles. A dinâmica de poder que Alberto tentara estabelecer se dissolveu, substituída por algo mais parecido com parceria. Maria? Sim? Desculpa por ter sido difícil hoje. Todo mundo tem dias ruins, especialmente quando não está se sentindo bem. A compreensão dela o tocou profundamente. Fazia anos que alguém não o tratava com tanta paciência genuína. Naquela tarde, quando Maria foi embora, Alberto percebeu que esperava ansiosamente pelo dia seguinte. Não apenas pela ajuda prática, mas pela presença dela, pela forma como ela o fazia se sentir menos sozinho. Do lado de fora, Maria entrou no Corsa e ficou alguns minutos pensando. Alberto estava claramente mais doente do que admitia e também mais vulnerável. Ela sentia crescer dentro de si uma vontade de protegê-lo, de cuidar dele além do que o trabalho exigia. Era perigoso se envolver emocionalmente com um paciente, mas talvez já fosse tarde demais para se preocupar com isso. Na segunda semana de trabalho, Alberto não conseguiu mais esconder a verdade. Na noite anterior, havia recebido uma ligação da clínica oncológica, confirmando sua sessão de quimioterapia para quinta-feira às 14 horas. Maria, ele disse durante o café da manhã, evitando seu olhar. Preciso que você me acompanhe em uma consulta médica amanhã. Claro. Que tipo de consulta? Alberto hesitou, mexendo o açúcar no café por muito tempo. É, um tratamento que faço. Rotineiro. Maria o observou cuidadosamente. Nos últimos dias havia notado pequenos sinais, a palidez crescente, a forma como ele às vezes segurava o estômago após as refeições. Posso perguntar onde? Hospital Sírio-Libanês. Ala oncológica. As palavras saíram antes que ele pudesse filtrá-las. Maria sentiu o coração acelerar. Oncológica? Alberto finalmente a encarou. Havia medo em seus olhos. É câncer, Maria. Linfoma de Hodgkin. Estágio 3. O silêncio que se seguiu foi pesado. Maria sentiu como se o chão houvesse desaparecido sob seus pés. Todas as peças se encaixaram. A perda de peso, a tosse persistente, os remédios, o comportamento evasivo. Por que não me contou antes? Por quê? Alberto suspirou profundamente. Porque não queria que você me visse como um caso perdido. Queria que me visse como uma pessoa normal, pelo menos por um tempo. Maria se levantou da mesa e foi até a janela, precisando de um momento para processar a informação. Linfoma de Hodgkin, estágio 3. Ela sabia o que isso significava. Há quanto tempo? Ela perguntou ainda de costas. 6 meses desde o diagnóstico, 3 meses de quimioterapia. E o prognóstico? 50% de chance se eu seguir o tratamento direitinho. Maria se virou para encará-lo. Se você seguir direitinho. Mas você não está seguindo, está? Alberto baixou os olhos, confirmando sua suspeita. Às vezes eu só.
Preciso de um dia normal. Um dia em que não me sinta como um doente terminal. Maria voltou à mesa e se sentou ao lado dele, não à sua frente como sempre fazia. Alberto, ela disse suavemente, usando seu nome sem o senhor pela primeira vez. Por que me escolheu? A verdadeira razão. Porque pensei que seria mais fácil enganar alguém inexperiente. A honestidade brutal dele a pegou desprevenida. E agora? Agora eu sei que foi a melhor decisão que já fiz, mas pelas razões erradas. Seus olhos se encontraram, e Maria viu neles uma vulnerabilidade que a tocou profundamente. Vamos enfrentar isso juntos, ela disse, cobrindo a mão dele com a sua. Mas sem mentiras, sem jogos. Se quiser minha ajuda de verdade, precisa confiar em mim. Alberto sentiu algo se quebrar dentro dele, uma parede que construíra desde o diagnóstico. A mão de Maria na sua era quente, real, reconfortante. Está bem. Na quinta-feira, Maria dirigiu até o hospital em silêncio. Alberto estava visivelmente nervoso, tamborilando os dedos no joelho, olhando pela janela. É sempre assim? Ela perguntou gentilmente. O quê? A ansiedade antes das sessões. Alberto deu um sorriso amargo. Você é muito observadora. Faz parte do trabalho. E me importo com você. As palavras saíram naturalmente, mas ambos sentiram o peso delas. Maria corou levemente e Alberto a olhou com expressão surpresa. Obrigado, ele murmurou. No hospital, Maria acompanhou Alberto através dos corredores familiares até a ala de oncologia. O ambiente era asséptico, com aquele cheiro característico de desinfetante e o zumbido constante dos aparelhos médicos. Senhor Alberto, a enfermeira-chefe, Dona Carmen, o cumprimentou calorosamente. Como está se sentindo? Bem, Carmen. Esta é Maria, minha nova enfermeira. Carmen examinou Maria com olhos experientes. Primeira vez acompanhando quimioterapia? Sim, senhora. Vai ser difícil de ver, querida. Mas ele é forte. Já passou por coisa pior. Maria assentiu, tentando parecer mais confiante do que se sentia. Na sala de infusão, Alberto se acomodou em uma das poltronas reclináveis. Maria puxou uma cadeira, ao lado dele, observando enquanto Carmen preparava o gotejamento. Vai demorar cerca de 3 horas, Carmen explicou. Os primeiros 30 minutos são os piores. Náusea, mal-estar. Depois melhora um pouco. Maria segurou a mão de Alberto quando a agulha foi inserida. Ele apertou os dedos dela com força. Tudo bem, ela sussurrou. Estou aqui. Durante a primeira meia hora, Alberto conseguiu manter uma conversa leve. Falaram sobre música. Ele descobriu que Maria gostava de bossa nova. Ela soube que ele tocava violão. Riram de algumas histórias da infância dela no interior. Mas então a medicação começou a fazer efeito. Alberto ficou pálido, depois ligeiramente esverdeado. Suas mãos começaram a tremer e ele fechou os olhos com força. Alberto. Maria segurou sua mão mais firmemente. Estou bem. Ele mentiu, mas sua voz estava fraca. Pelos próximos 20 minutos, Maria assistiu enquanto o homem que havia conhecido, orgulhoso, um pouco arrogante, tentando manter controle, se transformava em alguém vulnerável e frágil. Ele tentou esconder o desconforto, mas ela via tudo. As contrações involuntárias, a respiração irregular, o suor frio. Posso fazer alguma coisa? Ela perguntou, sentindo-se impotente. Só. Fique aqui. Maria passou as horas seguintes segurando sua mão, conversando baixinho quando ele queria distração, ficando em silêncio quando ele precisava descansar. Observou cada reação, memorizou cada sintoma, aprendeu a antecipar suas necessidades antes mesmo que ele as expressasse. Quando finalmente terminaram, Alberto conseguiu caminhar até o carro, mas era óbvio que estava se segurando por puro orgulho. O trajeto de volta foi tenso. Alberto permaneceu em silêncio, encostado no banco do passageiro, respirando devagar. Maria dirigia com cuidado, olhando para ele frequentemente. Falta muito? Ele perguntou com voz rouca. 5 minutos. Quando chegaram ao prédio, Alberto saiu do carro muito devagar. Maria o acompanhou até o elevador, pronta para apoiá-lo, se necessário. Estou bem, ele insistiu. Mas ela podia ver o esforço que fazia para se manter ereto.
No apartamento, Alberto mal conseguiu tirar os sapatos antes de correr para o banheiro. Maria ouviu o som inconfundível de vômito violento vindo do cômodo. Por um momento, ela ficou paralisada na sala. A realidade da situação a atingiu como um soco. Este homem estava lutando contra uma doença que poderia matá-lo. E ela, que havia mentido sobre sua inexperiência, na verdade não sabia como lidar com os efeitos específicos da quimioterapia. Mas então, ouviu Alberto gemendo baixinho e todo o seu instinto de cuidadora se ativou. Maria foi até o banheiro e encontrou Alberto curvado sobre o vaso sanitário, tremendo. Ele olhou para ela com olhos lacrimejantes, claramente mortificado. Sai daqui, Maria. Por favor. Não. Ela entrou no banheiro e molhou uma toalha com água fria. Deixa eu ajudar. Você não precisa ver isso. Preciso sim, faz parte do meu trabalho. Mas enquanto dizia isso, Maria sabia que não era só trabalho. Era algo muito mais pessoal. Ela ajoelhou ao lado dele, segurando a toalha fria em sua testa suada. Quando uma nova onda de náusea o atingiu, ela segurou seus ombros, oferecendo apoio físico e emocional. Respira devagar, ela murmurou. Vai passar. Por 15 minutos, Maria ficou ali com ele, limpando seu rosto, segurando sua cabeça, sussurrando palavras reconfortantes. Quando finalmente parou, Alberto estava exausto demais para protestar. Vem, ela disse gentilmente, vamos te colocar na cama. Alberto se apoiou nela mais do que gostaria de admitir. Maria o guiou até o quarto, ajudou-o a tirar a camisa suada e o cobriu com cuidado. Obrigado, ele sussurrou já meio adormecido pela exaustão. Descansa, vou ficar aqui. Maria puxou uma cadeira para perto da cama e se sentou, observando-o dormir. O homem que tentara manipulá-la, que havia mentido sobre sua condição, agora parecia apenas humano e frágil. Ela pensou em ir embora. Era tarde e não estava sendo paga para vigílias noturnas. Mas toda vez que se levantava para sair, algo a puxava de volta. Por volta das 10 da noite, Alberto acordou. Encontrou Maria ainda ali, lendo um livro à luz do abajur. Você ficou? Fiquei. Por quê? Maria fechou o livro e o olhou. Porque ninguém deveria passar por isso sozinho. Algo mudou na expressão de Alberto. A vulnerabilidade que ele tentara esconder por semanas finalmente apareceu por completo. Maria. Sim? Obrigado. Por tudo. Por não ter fugido quando descobriu a verdade. Por que eu fugiria? Porque é difícil. Porque vai ficar pior antes de melhorar. Porque eu posso não melhorar. Maria se inclinou para a frente, pegando sua mão. Alberto, me escuta bem. Eu não vou fugir. Não importa o quão difícil fique. Estamos nisso juntos agora. Ele apertou sua mão. E pela primeira vez desde o diagnóstico, Alberto não se sentiu completamente sozinho na luta. Como se sente? Ela perguntou. Melhor, ainda enjoado, mas melhor. Quer tentar comer alguma coisa leve? Torradas, chá. Talvez um chá. Maria se levantou para ir à cozinha, mas Alberto segurou sua mão. Maria. Sim, você é diferente de qualquer pessoa que já conheci. Ela sorriu suavemente. Você também. Enquanto preparava chá na cozinha, Maria refletiu sobre o que havia acontecido. Em poucas horas, sua relação com Alberto havia mudado completamente. Ela havia visto ele no seu momento mais vulnerável. E ele havia permitido que ela cuidasse dele sem resistência. Era perigoso se envolver tanto. Mas quando voltou ao quarto com o chá e viu o alívio em seus olhos ao vê-la retornar, Maria soube que já era tarde demais para se proteger. Eles passaram o resto da noite conversando baixinho, compartilhando histórias, medos e esperanças. Quando o sol nasceu, ambos sabiam que algo havia mudado irreversivelmente entre eles. A relação profissional havia se tornado pessoal, e nenhum dos dois estava mais fingindo que era apenas trabalho. Nas semanas seguintes à sessão de quimioterapia, a dinâmica entre Alberto e Maria mudou completamente. As máscaras haviam caído, e eles começaram a se conhecer de verdade. Maria chegou na segunda-feira seguinte com uma postura diferente.
Em vez de tratá-lo como um patrão que precisava agradar, ela assumiu o papel de parceira no tratamento. Reorganizou completamente a medicação dele, criando um sistema com horários e lembretes, e transformou a cozinha em um ambiente de alimentação saudável. O que é isso tudo? Alberto perguntou, encontrando a geladeira repleta de verduras, frutas e potes com comidas preparadas. Comida de verdade, Maria respondeu, picando legumes para uma sopa. Seu corpo precisa de nutrientes para combater a doença, não de chocolates e comida congelada. Mas eu gosto de chocolate, e pode comer, mas com moderação depois de comer coisas que realmente fazem bem. Alberto a observou trabalhando. Havia uma determinação nova em seus movimentos, uma confiança que não existia antes. Ela estava usando uma blusa verde que realçava seus olhos, e ele se pegou notando como o cabelo dela caía sobre o ombro quando se inclinava. Maria? Sim? Por que está fazendo tudo isso? Ir além do trabalho, digo. Ela parou de picar os legumes e o encarou. Porque você importa para mim, como pessoa, não como trabalho. A honestidade dela o desarmes. Você mal me conhece. Conhece sim. Sei que você tem medo, mas é orgulhoso demais para admitir. Sei que ama música, mas não toca há meses. Sei que sente falta da sua família, mas não quer ser um fardo. Alberto ficou em silêncio, impressionado com a precisão das observações dela. E sei, ela continuou, voltando a picar os legumes, que você é muito mais forte do que pensa. Naquela tarde, enquanto Maria preparava o almoço, Alberto foi até o canto da sala onde sua guitarra estava encostada há meses. Ele a pegou, limpou o pó e experimentou alguns acordes. O som estava desafinado. Há quanto tempo não toca? Maria perguntou da cozinha. Desde que descobri a doença. Por quê? Alberto ajustou as cordas pensando na resposta. Não sei. Parecia que a música era de uma vida anterior, de quando eu ainda tinha futuro. Maria apareceu na porta da cozinha, secando as mãos no avental. Você ainda tem futuro, Alberto. 50% de chance não é muito futuro. É 50% mais do que muita gente tem certeza absoluta. Ele riu, surpreendido pela lógica dela. Toca alguma coisa, ela pediu, sentando-se no sofá. Estou sem prática. Não importa. Alberto hesitou, depois começou a tocar uma melodia suave de bossa nova. Suas mãos estavam rígidas no início, mas logo encontraram o ritmo familiar. A música encheu o apartamento, trazendo vida ao ambiente, que havia se tornado quase hospitalar. Maria fechou os olhos, se deixando levar pela melodia. Havia uma melancolia bonita na forma como Alberto tocava, uma vulnerabilidade que ele só conseguia expressar através da música. Que música é essa? Ela perguntou quando ele parou. Corcovado, do Tom Jobim. Era uma das favoritas do meu pai. É linda. Você canta também? Cantava. Canta agora. Alberto a olhou, vendo expectativa genuína em seus olhos. Começou a tocar novamente, e dessa vez, com voz baixa e rouca, cantou. Um cantinho, um violão, este amor, uma canção, para fazer feliz a quem se ama. Maria sentiu um arrepio. A voz dele era bonita, carregada de emoção, e havia algo na forma como ele cantava que a tocava profundamente. Quando terminou, eles ficaram em silêncio por um momento. Obrigada, ela disse suavemente. Por quê? Por me deixar ver essa parte de você. Alberto pousou a guitarra e a olhou. Fazia tempo que não me sentia eu mesmo. Você nunca deixou de ser você mesmo, só se esqueceu por um tempo. Naquele momento, quando seus olhares se encontraram, ambos sentiram algo elétrico no ar. Uma tensão diferente, não de conflito, mas de atração mútua reconhecida pela primeira vez. No dia seguinte, Alberto fez algo que não planejara. Levou Maria até seu escritório e mostrou sua coleção de discos de vinil. Centenas deles, organizados cuidadosamente por época e gênero. Nossa! Maria murmurou, passando os dedos pelas capas. Quantos são? Uns 800. Comecei a colecionar na adolescência. Posso? Ela pegou um álbum do Tom Jobim. Claro.
Maria examinou a capa com cuidado, lendo os créditos, observando as fotos. Havia algo reverente na forma como manuseava o disco que tocou Alberto. Meu pai tinha alguns vinis, ela disse. Eu adorava o ritual de colocar no toca-discos, abaixar a agulha. Era quase religioso. É exatamente isso. Alberto sorriu animado por encontrar alguém que entendia. Música digital não tem alma. Tem praticidade, mas não tem alma. Eles passaram a tarde inteira explorando a coleção. Alberto contava as histórias por trás de cada aquisição. Maria fazia perguntas inteligentes, sugerindo relações entre artistas que ele nunca havia considerado. Esse aqui, ela disse pegando um álbum de Elis Regina. Minha mãe escutava quando estava grávida de mim. Ela dizia que eu chutava mais quando tocava como nossos pais. Sua mãe tinha bom gosto. Tem. Ela ainda está viva. Mora na mesma cidade onde cresci. Vocês são próximas? Muito. Ela não entendeu bem minha decisão de vir para o Rio, mas apoia. Ela sabe do seu trabalho? Do que faz? Maria hesitou. Sabe que cuido de alguém. Não sabe dos detalhes. Por quê? Porque ela se preocuparia. Acharia que estou me envolvendo demais. Alberto a olhou com atenção. E está, se envolvendo demais. Maria encontrou seus olhos. Sim, a admissão pairou no ar entre eles, carregada de significado. Alberto se aproximou dela, que ainda segurava o disco de Elis Regina. Maria. Eu sei que é complicado, ela disse rapidamente. Sei que não deveria, mas não consigo não me importar. Não consigo fingir que é só trabalho. Alberto estendeu a mão e tocou gentilmente seu rosto. Maria não se afastou. Eu também não consigo. Eles ficaram assim por um momento, próximos demais para ser apropriado, longe demais para ser definitivo. Isso é loucura, Maria sussurrou. É, Alberto concordou. Você quer parar? Não, eu também não. Mas em vez de se beijarem, Alberto recuou ligeiramente e colocou o disco de Elis Regina no toca-discos. A voz poderosa da cantora encheu o escritório, criando uma atmosfera íntima e carregada de emoção. Eles se sentaram no pequeno sofá do escritório, mais próximos do que nunca, ouvindo música e conversando sobre suas vidas, seus medos, seus sonhos. Maria contou sobre a luta para se formar, sobre as noites estudando depois de um dia inteiro de trabalho. Alberto falou sobre os pais, sobre como se sentiu perdido depois que morreram, sobre o medo de morrer sozinho. Você não está sozinho, Maria disse, cobrindo a mão dele com a sua. Agora não, ela confirmou. Uma semana depois, durante uma tarde de chuva, eles estavam cozinhando juntos. Maria havia ensinado Alberto a fazer uma sopa de legumes nutritiva, e ele estava surpreendentemente competente na cozinha. Onde aprendeu a cozinhar? Ela perguntou, observando-o picar cebolas com técnica. Minha mãe. Ela insistia que homem também tinha que saber se virar na cozinha. Ela estava certa. Ela geralmente estava. Eles riram e Alberto se aproximou dela para pegar sal no armário atrás de Maria. Por um momento, ela ficou presa entre ele e o balcão, e ambos se deram conta da proximidade. Com licença, ele murmurou, mas não se afastou. Tudo bem, ela sussurrou, também sem se mover. Eles se olharam e desta vez não havia dúvida sobre o que iria acontecer. Alberto inclinou ligeiramente a cabeça, dando a ela tempo para se afastar se quisesse. Maria não se afastou. O beijo foi suave no início, quase hesitante, como se ambos estivessem testando a realidade do momento. Depois, se aprofundou, carregado de semanas de tensão acumulada, de cuidado mútuo, de uma conexão que havia crescido além de suas intenções. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Maria, eu sei, ela disse, tocando seus lábios. Eu sei que é complicado. Não me arrependo. Eu também não. Eles se beijaram novamente, desta vez com mais intensidade. Alberto a puxou para mais perto, sentindo o corpo dela contra o seu, maravilhado com a realidade dela, com a vida que ela trazia para sua existência. Quando finalmente se separaram, a chuva havia parado
e o sol entrava pela janela da cozinha, iluminando-os em um momento que ambos sabiam que lembrariam para sempre. Naquela noite, eles conversaram honestamente sobre o que estava acontecendo entre eles. Não quero que pense que estou aproveitando da situação, Alberto disse enquanto bebiam vinho na sala. E eu não quero que pense que sou uma profissional sem ética. Nenhum de nós planejou isso. Não, Maria concordou. Mas aconteceu. E agora? Maria pegou a mão dele. Agora enfrentamos juntos a doença, o tratamento, o que vier. E se eu não melhorar? Então teremos vivido algo bonito enquanto pudemos. E se eu melhorar? Maria sorriu. Então teremos a vida inteira para descobrir o que isso pode se tornar. Alberto a puxou para mais perto no sofá. Você tem certeza? Porque a partir de agora não tem volta. Tenho certeza. Eles se beijaram novamente, selando um acordo tácito. Não era mais enfermeira e paciente. Não era mais trabalho e profissionalismo. Era duas pessoas que haviam se encontrado em circunstâncias improváveis e decidido apostar uma na outra. Naquela noite, Maria ficou até mais tarde e eles adormeceram juntos no sofá. Ela aninhada em seus braços, ele com o rosto enterrado em seus cabelos, ambos finalmente em paz com o que estava nascendo entre eles. Do lado de fora, a cidade continuava sua vida normal, mas dentro daquele apartamento, algo profundo e verdadeiro havia sido reconhecido e aceito. O amor havia chegado quando menos esperavam, disfarçado de cuidado profissional, mas revelando-se como algo muito mais poderoso e transformador. 2 semanas depois do primeiro beijo, Alberto acordou com uma ideia que o deixou animado, pela primeira vez em meses. Era uma manhã de sexta-feira, e Maria estava preparando o café da manhã enquanto cantarolava baixinho uma música de Elis. Regina. Maria, ele disse, aproximando-se por trás e envolvendo-a pela cintura. O gesto já havia se tornado natural entre eles. Bom dia, ela sorriu, inclinando-se contra ele. Como dormiu? Bem, e tenho uma surpresa para você. Maria se virou em seus braços, curiosa. Que tipo de surpresa? Lembra que mencionei que tenho uma casa de campo em Petrópolis? Lembro. Que tal passarmos um fim de semana lá? Só nós dois, longe de hospitais, medicamentos, toda essa rotina médica. Maria hesitou. A ideia era tentadora, mas também preocupante. Alberto, você não pode simplesmente ignorar o tratamento. Não vou ignorar. É só um fim de semana. Segunda-feira voltamos à rotina normal. Ele a beijou suavemente no pescoço e Maria sentiu sua resistência enfraquecer. Além do mais, ele continuou. Oficialmente terminei a primeira fase da quimioterapia ontem. O médico disse que posso ter alguns dias de descanso antes dos exames de acompanhamento. Isso não era exatamente verdade. Alberto ainda tinha mais 2 sessões previstas, mas a ideia de ter alguns dias de normalidade com Maria era irresistível demais para abandonar. Tem certeza de que o médico liberou? Absoluta. Maria o estudou cuidadosamente. Havia algo diferente em seus olhos. Uma energia que ela não via há semanas. Está bem, mas levamos os medicamentos de emergência caso você se sinta mal. Claro. Alberto a beijou com mais intensidade, empolgado com a perspectiva. Finalmente, teria a chance de mostrar a Maria quem ele realmente era quando não estava definido pela doença. No sábado de manhã, eles partiram para Petrópolis no carro de Alberto, um sedã que ele pouco havia usado nos últimos meses. Maria dirigia insistindo que ele descansasse, enquanto ele escolhia as músicas e contava histórias sobre a região. Comprei essa casa há 5 anos, ele explicou enquanto subiam a serra. Era meu plano de aposentadoria, um lugar para tocar música, ler, ficar em paz. E agora? Agora não sei, depende de como as coisas evoluem. Maria pegou sua mão. Vamos pensar positivo. A casa era mais bonita do que Maria havia imaginado. Situada numa colina arborizada, era uma construção de estilo colonial com varandas amplas e jardins bem cuidados. O ar da montanha era puro e fresco, uma mudança bem-vinda da poluição do rio. Alberto, é linda. Você gosta mesmo? Amo. Entendo por que queria se aposentar aqui.
Eles passaram a manhã explorando a propriedade. Alberto mostrou a Maria cada canto especial. A varanda onde gostava de tomar café vendo o nascer do sol. O jardim que sua mãe havia ajudado a planejar. O pequeno estúdio que havia montado para tocar música. Trouxe minha guitarra, ele disse, apontando para o instrumento no canto do estúdio. Sempre toco melhor aqui. Algo sobre o silêncio, a natureza. Maria o observou falando animadamente sobre a casa. Havia uma vitalidade nele que ela raramente via na cidade. Era como se estar longe do ambiente hospitalar o transformasse. Que bom ver você assim, ela disse. Como assim? Feliz. Realmente feliz. Alberto a puxou para seus braços. É porque você está aqui comigo. Naquela noite, enquanto Maria tomava banho, Alberto tomou uma decisão que mudaria tudo. Olhando para os frascos de medicamentos que haviam trazido, ele pensou, só 3 dias. 3 dias para me sentir normal, para que ela me veja saudável. Escondeu os remédios no fundo da gaveta e voltou para a sala como se nada houvesse acontecido. Quando Maria saiu do banho, encontrou Alberto tocando guitarra na varanda, iluminado pela luz dourada do entardecer. Ele estava tocando uma música nova, algo que ela nunca havia ouvido. É sua? Ela perguntou, sentando-se ao lado dele. Estou compondo para você. Para mim? Alberto parou de tocar e a olhou. Desde que você chegou na minha vida, tenho sentido vontade de criar de novo. Essa música é sobre você, sobre nós. Ele voltou a tocar e desta vez cantou. Chegou como uma brisa suave. No meu inverno mais sombrio, trouxe luz onde havia luto, trouxe vida ao coração vazio. Maria sentiu lágrimas nos olhos. A música era simples, mas profundamente emotiva. É linda, Alberto. Ainda não terminei. Quero que seja perfeita. Eles passaram a noite na varanda, conversando, rindo, compartilhando memórias. Alberto estava mais animado e presente do que Maria o havia visto desde que se conheceram. Ela atribuiu a mudança ao ambiente relaxante da casa de campo. No domingo, Maria acordou sozinha na cama de hóspedes. Encontrou Alberto na cozinha, preparando o café da manhã e cantarolando. Bom dia, linda. Bom dia. Dormiu bem? Melhor do que há meses. E era verdade. Sem os medicamentos pesados circulando em seu sistema, Alberto havia dormido profundamente e acordado com energia. Durante o café, Maria notou mudanças sutis nele. Sua pele parecia menos pálida, seus olhos mais brilhantes. Ele comeu com apetite, genuíno pela primeira vez em semanas. Você está com uma cara ótima hoje, ela comentou. Me sinto ótimo. Acho que esse ar da montanha está fazendo bem. Eles passaram o dia explorando a região. Caminharam por trilhas, visitaram uma cachoeira. Próxima, almoçaram em um restaurante local. Alberto estava cheio de energia, contando piadas, sendo carinhoso, agindo como o homem que havia sido antes da doença. Maria se permitiu acreditar que talvez ele estivesse realmente melhor. Talvez o tratamento estivesse funcionando melhor do que esperavam. À tarde, quando voltaram para casa, Alberto a surpreendeu. Maria, feche os olhos. Por quê? Confie em mim. Ela fechou os olhos e ele a guiou até o quarto principal. Quando ela abriu os olhos, encontrou a cama coberta de pétalas de rosas, velas acesas por todo o quarto e sua música tocando suavemente no aparelho de som. Alberto, quero que esta noite seja especial. Quero que você saiba o quanto significa para mim. Maria se virou para encará-lo, vendo amor genuíno em seus olhos. Você tem certeza? Não quero que se force a nada. Maria, ele a interrompeu tomando suas mãos. Desde que você entrou na minha vida, tenho me sentido vivo de novo. Você me deu esperança quando eu havia desistido. Me deu amor quando achei que não merecia. Tenho certeza absoluta. A chuva começou a cair suavemente contra as janelas, enquanto Alberto e Maria se olhavam à luz das velas. Havia uma intensidade no ar, uma sensação de que este momento havia sido inevitável desde o primeiro dia. Alberto se aproximou dela devagar, como se desse tempo para que mudasse de ideia. Mas Maria não queria mudar de ideia. Queria estar
Ali queria estar com ele. Queria expressar fisicamente o amor que havia crescido entre eles. Te amo, ele sussurrou, tocando seu rosto gentilmente. Eu também te amo, ela respondeu, e eram as primeiras palavras de amor que trocavam. O beijo começou suave, mas logo se intensificou. Havia semanas de tensão acumulada, de cuidado que havia se transformado em desejo, de proximidade emocional que pedia para se tornar física. Alberto a beijou como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Suas mãos exploraram seu rosto, seus cabelos, seus ombros, com uma reverência que a fez estremecer. Você é linda, ele murmurou contra sua pele. Tão linda. Maria sentiu suas defesas finais caírem. Não havia mais espaço para dúvidas, para medos profissionais, para preocupações sobre o futuro. Havia apenas eles dois este momento. Este amor que havia nascido contra todas as probabilidades. Eles se despiram devagar, explorando cada novo centímetro de pele revelada. Alberto havia perdido peso devido à doença, mas Maria o beijou com carinho em cada lugar onde via fragilidade, como se pudesse curá-lo através do toque. Você é perfeita, ele disse, mapeando seu corpo com beijos suaves. Quando finalmente se uniram, foi com uma ternura que surpreendeu ambos. Não havia pressa, apenas a necessidade de estar o mais próximo possível um do outro. Eles se moveram juntos lentamente, olhando nos olhos um do outro, sussurrando palavras de amor. A chuva intensificou lá fora, criando uma trilha sonora natural para sua intimidade. Maria se perdeu nas sensações, na forma como Alberto a fazia sentir amada e desejada. Alberto se maravilhou com a realidade dela, com o fato de que alguém tão especial havia escolhido amá-lo mesmo com todos os seus problemas. Quando chegaram ao clímax juntos, foi com uma intensidade emocional que os deixou sem fôlego. Permaneceram abraçados por muito tempo depois, ouvindo a chuva e os batimentos cardíacos um do outro. Não quero que este fim de semana acabe, Maria sussurrou traçando círculos no peito dele. Nem eu. Alberto? Sim? Promete que vamos ter muitos outros momentos assim? Alberto hesitou por apenas um segundo antes de responder. Prometo. Mas enquanto dizia isso, sentiu uma pontada. Desculpa. Ele estava mentindo para ela sobre sua medicação, criando uma ilusão de saúde que não poderia durar. Mas vendo-a tão feliz, tão apaixonada, não conseguiu destruir o momento com a verdade. Eles passaram o resto da noite acordados, conversando, fazendo amor novamente, planejando o futuro como se fosse certo que teriam um. Quando eu melhorar completamente, Alberto disse, quero trazer você aqui mais vezes. Talvez passar temporadas inteiras. Adoraria isso. Podemos reformar o estúdio, fazer shows pequenos para os amigos. Você voltaria a tocar profissionalmente? Talvez. Com você ao meu lado, sinto que posso fazer qualquer coisa. Maria sorriu beijando seu peito. Você pode fazer qualquer coisa. Sempre pôde. Na manhã de segunda-feira, quando se preparavam para voltar ao Rio, ambos estavam relutantes em partir. O fim de semana havia sido perfeito, tão perfeito que parecia irreal. Obrigada, Maria disse, abraçando Alberto na varanda antes de partirem. Por quê? Por me dar isso, por me deixar ver quem você realmente é quando está bem. Alberto a beijou, tentando não pensar no fato de que sua aparente melhora era uma ilusão criada pela ausência de medicamentos. Em poucas horas, os efeitos da interrupção do tratamento começariam a se manifestar. Mas por enquanto, ele queria preservar a felicidade nos olhos dela. Queria que ela se lembrasse dele assim, forte, apaixonado, cheio de vida. Na viagem de volta, enquanto Maria dirigia cantando baixinho, Alberto olhou pela janela e tentou gravar, na memória, cada segundo daquele fim de semana perfeito. Porque no fundo do coração, ele sabia que a realidade logo voltaria a cobrar seu preço. Na terça-feira seguinte ao retorno de Petrópolis, Alberto acordou se sentindo diferente. Havia uma fraqueza sutil em seus músculos, uma sensação de mal-estar que tentou ignorar. Fazia 4 dias sem tomar seus medicamentos e seu corpo começava a reagir. Bom dia, amor, Maria disse, beijando-o suavemente.
Ela havia começado a chamá-lo assim desde o fim de semana, e Alberto sentia o coração se aquecer toda vez. Bom dia. Durante o café da manhã, Maria notou que Alberto estava mais quieto que o normal, mexendo na comida sem muito apetite. Tudo bem? Você parece cansado. Só um pouco, deve ser o retorno à rotina da cidade. Quer que eu cancele nossos planos de hoje? Podemos ficar em casa descansando. Não, estou bem. Mas Alberto não estava bem. Durante o dia, os sintomas se intensificaram. Começou a suar frio, sentiu náuseas leves e uma fraqueza crescente tomou conta de seu corpo. Quando Maria saiu para fazer compras, ele foi rapidamente ao banheiro e vomitou. Olhando-se no espelho, viu sua pele pálida e os olhos ligeiramente amarelados. Seu corpo estava claramente reagindo à ausência dos medicamentos. Por um momento, considerou voltar a tomá-los, mas então pensou em Maria, em como ela havia olhado para ele no fim de semana, em como havia dito que ele estava com uma aparência ótima. Não queria voltar a ser o homem doente que ela havia conhecido. Só mais alguns dias, murmurou para si mesmo. Ela merece ver o melhor de mim por mais alguns dias. Na quinta-feira, Maria chegou ao apartamento e encontrou Alberto dormindo, no sofá da sala. Era meio da manhã e ele nunca dormia até tão tarde. Alberto? Ela o tocou gentilmente. Está se sentindo bem? Ele abriu os olhos lentamente, desorientado. Maria, que horas são? 10:30. Você não estava se sentindo bem? Só um pouco cansado. Mas Maria podia ver que era mais que cansaço. Sua pele tinha uma palidez preocupante e havia gotas de suor em sua testa, apesar do apartamento estar fresco. Acho que você deveria tomar seus medicamentos. Já tomei. Que horas? Alberto hesitou, tentando inventar uma resposta convincente. Cedo. Bem cedo. Algo na hesitação dele fez Maria franzir o senho. Vou buscar água para você. Na cozinha, ela abriu o armário onde Alberto guardava os medicamentos para verificar se ele havia tomado as doses corretas. O que encontrou a deixou gelada. Os frascos estavam exatamente como ela os havia deixado na segunda-feira. As pílulas que ele deveria ter tomado nos últimos dias ainda estavam lá, intocadas. Com o coração disparando, Maria contou rapidamente os comprimidos. Alberto não havia tomado nenhum medicamento desde segunda-feira. Alberto, ela chamou, voltando à sala com voz controlada, mas tensa. Preciso perguntar uma coisa. Que foi? Você tomou seus medicamentos hoje? Tomei. Por quê? E ontem? Também. Maria respirou fundo, tentando manter a calma. Alberto, acabei de verificar os frascos. Você não tomou nenhum medicamento. Desde segunda-feira. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alberto a olhou pego em flagrante, sem saber o que dizer. Por que está mentindo para mim? A voz de Maria tremulou. Maria, por que está mentindo? Ela repetiu, mais forte desta vez. Alberto se levantou do sofá com dificuldade, tentando ganhar tempo para formular uma resposta. Eu queria... Você queria o quê? Se matar, é isso? Não. Eu queria que você me visse bem. Queria alguns dias sendo normal. Normal? Maria sentiu a raiva crescer. Alberto, você tem câncer. Não tomar medicação não te faz normal, te faz idiota. Você não entende. Não entendo. Eu entendo que você mentiu para mim. Entendo que você disse que o tratamento havia acabado quando não acabou. Entendo que você está brincando com sua vida. Alberto tentou se aproximar dela, mas Maria se afastou. Quantas sessões de quimioterapia você ainda tem? Ela perguntou com voz cortante. 2. 2? E você achou que podia simplesmente parar porque queria se sentir normal por algumas semanas? Maria, por favor, me deixe explicar. Explica então. Explica por que você fez isso. Alberto passou as mãos pelos cabelos, sentindo o peso da situação. Porque essas semanas, eu vi como você me olhava. Vi como sorria quando eu estava bem. Vi como fez amor comigo quando não era um homem doente. Você acha que eu me importo com isso? Importa sim, todo mundo se importa. Ninguém quer ficar com alguém que pode morrer. Não fale por mim, Maria gritou, as lágrimas finalmente escapando. Não me diga o que eu sinto ou deixo de sentir. Eles ficaram se olhando, ambos respirando pesadamente.
A distância física entre eles parecia intransponível. Você sabe o que é pior? Maria disse com voz quebrada. Não é você ter parado os medicamentos. É você ter mentido para mim. É você ter fingido que estava bem quando sabia que estava se prejudicando. Eu não queria te preocupar. Não queria me preocupar. Alberto, eu te amo. Você acha que eu não vou me preocupar quando você morrer porque parou de se tratar? A palavra morrer ecoou no apartamento como um tapa. Você me fez acreditar, Maria continuou, chorando abertamente agora, que estávamos construindo algo real, que tínhamos futuro, e o tempo todo você estava basicamente se acabando. Não é isso. É sim, é exatamente isso. Você tem 50% de chance de viver se seguir o tratamento, e você escolheu jogar essa chance fora para quê? Para alguns dias de fantasia. Alberto sentiu o peso completo de suas ações. Vendo Maria chorar, vendo a dor em seus olhos, percebeu o quão egoísta havia sido. Você tem ideia, ela soluçou, de como é se apaixonar por alguém que está com câncer, do medo constante, e você ainda por cima decide parar de se tratar? Maria, você me usou, me fez acreditar que você estava melhor, que tínhamos uma chance real, quando na verdade você estava acelerando sua própria morte. Alberto se aproximou dela novamente, e desta vez Maria não se afastou. Ele estava visivelmente abalado, tremendo ligeiramente. Você quer saber a verdade? Ele disse com voz rouca. A verdade é que tenho medo. Tenho medo de morrer, mas tenho mais medo ainda de viver como um doente pelo resto da vida que me resta. Alberto, tenho medo de você me ver definhando, de você ficar comigo por pena, de me tornar um fardo na sua vida. Tenho medo de você acordar um dia e perceber que se apaixonou pelo homem que eu era antes do câncer, não pelo que sou agora. As lágrimas finalmente começaram a correr pelo rosto dele. Esses dias sem medicação foram os únicos em meses que me senti como eu mesmo, que me senti digno do seu amor. Maria o olhou, vendo a vulnerabilidade crua em seus olhos, a dor que ele havia tentado esconder por trás da mentira. Você é um idiota, ela disse, mas sua voz havia perdido a raiva. Um idiota completo. Eu sei. Acha que eu me apaixonei por você apesar do câncer? Acha que estou aqui por pena? Não sei mais o que pensar. Maria se aproximou dele, pegando seu rosto entre as mãos. Eu me apaixonei por você, Alberto. Por você inteiro. Pelo homem que toca guitarra para mim, que tem uma coleção linda de discos, que é teimoso e orgulhoso e às vezes impossível. Mas também pelo homem que tem medo, que está lutando contra uma doença, que precisa de cuidado. Maria, se você morrer porque parou de se tratar, não vou te perdoar nunca. Nunca. Alberto a puxou para seus braços e ela se deixou abraçar ainda chorando. Desculpa, ele sussurrou em seu ouvido. Desculpa por ter mentido, por ter sido egoísta, por ter colocado tudo em risco. Por que você não confia em mim? Por que não acredita que eu estou aqui porque quero estar? Porque é difícil acreditar que alguém como você poderia amar alguém como eu. Alguém como você? Alberto, você é incrível. É talentoso, inteligente, carinhoso. E está lutando uma batalha que a maioria das pessoas nem consegue imaginar. Eles ficaram abraçados por muito tempo, chorando juntos, deixando que a dor e o medo que haviam tentado esconder viessem à superfície. Promete que vai voltar a tomar os medicamentos? Maria perguntou. Prometo. Promete que não vai mais mentir para mim sobre o tratamento? Prometo. E promete que vamos enfrentar isso juntos? Toda a verdade, sem fantasias, sem tentar proteger um ao outro? Alberto a olhou nos olhos. Prometo, mas você promete que não vai desistir de mim, mesmo quando ficar difícil? Já não desisti quando descobri sobre o câncer. Não vou desistir agora. Naquela tarde, enquanto Alberto tomava os medicamentos que havia pulado, Maria fez algumas ligações. Com quem está falando? Ele perguntou quando a viu ao telefone. Com sua irmã. Maria não... Ela precisa saber, Alberto. Precisa saber que você está mentindo sobre estar bem, que ainda tem tratamento pela frente. Ela vai querer vir para cá,
vai querer cuidar de tudo. E seria tão ruim assim? Ter família por perto? Alberto pensou na pergunta. Por meses havia mantido Sandra afastada, dizendo que estava bem, que não precisava de ajuda. Alô, Sandra. Aqui é Maria, a enfermeira do Alberto. Preciso conversar com você sobre o estado real dele. Enquanto Maria explicava a situação para Sandra, Alberto percebeu que havia construído não apenas uma mentira para Maria, mas para toda a sua família. Havia isolado a si mesmo em nome do orgulho e do medo. Quando Maria desligou, ela se sentou ao lado dele. Ela vem amanhã. Vai ser um caos. Vai ser uma família se reunindo para apoiar alguém que amam. Alberto a olhou com admiração. Como você consegue sempre ver as coisas de forma tão clara? Porque quando você ama alguém de verdade, as coisas ficam simples. Você luta. Não importa o quão difícil seja, você luta. Naquela noite eles dormiram abraçados, mais próximos do que nunca, apesar de, ou talvez por causa de, toda a dor que haviam compartilhado. A mentira havia quase os destruído, mas a verdade, por mais dolorosa que fosse, os havia tornado mais fortes. Alberto entendeu que tentar proteger Maria da realidade de sua doença havia sido, na verdade, uma forma de não confiar no amor dela. E Maria entendeu que amar alguém com uma doença terminal significava aceitar o medo como parte da jornada. Quando amanheceu, ambos sabiam que o caminho à frente seria difícil, mas também sabiam com certeza absoluta que iriam percorrê-lo juntos. Sandra Mourão chegou ao Rio na manhã seguinte com a determinação de uma mulher que havia perdido muito tempo sendo mantida no escuro. Aos 43 anos, ela era uma versão feminina de Alberto. Mesmos olhos escuros, mesma teimosia, mas com a praticidade de quem havia criado 3 filhos. Quando Maria abriu a porta do apartamento, as duas mulheres se mediram por um momento. Sandra viu uma jovem bonita e decidida, com olhos que mostravam preocupação genuína. Maria viu uma mulher elegante, com traços familiares, carregando o peso da família nos ombros. Você deve ser Maria. E você é Sandra. Obrigada por vir. Onde está meu irmão idiota? Alberto apareceu na sala, claramente nervoso. Não via Sandra há 4 meses e sabia que ia levar uma bronca merecida. Oi, Sam. Sandra o olhou, de cima a baixo, avaliando sua aparência com olhos experientes de irmã mais velha. Você está horrível. Obrigado pelo apoio. Senta aí. Vamos conversar. Durante a próxima hora, Maria assistiu enquanto Sandra extraía de Alberto toda a verdade sobre seu estado, seu tratamento, suas mentiras. Havia algo reconfortante em ver Alberto sendo cuidado por alguém da família, em vê-lo voltar a ser um irmão mais novo, sendo repreendido pela irmã. Você tem ideia da preocupação que me causou? Sandra perguntou com lágrimas nos olhos. Eu sabia que algo estava errado, mas você sempre dizia que estava bem. Eu não queria que você se preocupasse. Você tem sua família. Você... É minha família, seu idiota. É meu irmão. Maria discretamente se levantou para dar privacidade aos irmãos, mas Sandra a deteve. Fica, Maria. Você faz parte disso agora. No dia seguinte, os 3 foram juntos ao hospital para a consulta com o Dr. Carvalho, o oncologista de Alberto. O médico, um homem experiente de cerca de 60 anos, não escondeu sua preocupação ao saber da interrupção do tratamento. Alberto, você entende que interromper a quimioterapia pode comprometer toda a resposta que tivemos até agora? Entendo, doutor. Vamos precisar fazer novos exames para ver se houve progressão da doença durante esses dias sem medicação. Maria segurou a mão de Alberto durante toda a consulta, sentindo-o tremer ligeiramente. Sandra fazia perguntas práticas sobre cronograma, efeitos colaterais, prognóstico. Doutor, Maria perguntou, qual é a situação real dele agora? Se não houve progressão, e se ele seguir religiosamente o resto do protocolo, ainda temos boas chances, mas qualquer nova interrupção pode ser fatal. As palavras ficaram suspensas no ar como uma sentença. Não haverá novas interrupções, Alberto disse firmemente. Prometo. As 2 últimas sessões de quimioterapia foram as mais difíceis que Alberto havia enfrentado.
Seu corpo, já debilitado pela interrupção, reagiu violentamente à retomada dos medicamentos. Maria e Sandra se revezavam para acompanhá-lo. Durante a penúltima sessão, Alberto passou mal várias vezes e Maria teve que usar toda a sua experiência para mantê-lo confortável. Não aguento mais, ele murmurou segurando a mão dela. Aguenta sim. Só mais uma depois desta. E se não funcionar? E se eu passei por tudo isso à toa? Então pelo menos você lutou, e eu vou estar orgulhosa de você de qualquer forma. Sandra observava a interação entre eles com admiração crescente. Via como Maria antecipava as necessidades de Alberto, como falava com ele durante os momentos difíceis, como nunca perdia a paciência, mesmo quando ele ficava irritadiço por causa dos medicamentos. Ela é especial, Sandra disse para Alberto, quando Maria saiu para buscar água. Eu sei. Você vai se casar com ela? Se ela aceitar, se eu sobreviver a isso, vai sobreviver. E ela vai aceitar. A última sessão de quimioterapia aconteceu numa terça-feira chuvosa de novembro. Alberto acordou nervoso, sabendo que era um marco importante, mas também temeroso dos exames que viriam em seguida. Pronto? Maria perguntou, ajudando-o a vestir o casaco. Pronto. No hospital, Carmen, a enfermeira-chefe, os recebeu com um sorriso especial. Último dia, Sr. Alberto. Como se sente? Ansioso, com medo, aliviado. É normal. Todo paciente sente isso na última sessão. Durante as 3 horas de infusão, Alberto, Maria e Sandra conversaram sobre planos futuros, pela primeira vez em meses falando como se houvesse certeza de que haveria um futuro. Quando os exames confirmarem que você está bem, Sandra disse, quero que vocês venham para Brasília. Quero que as crianças conheçam a Maria direito. Adoraria conhecer meus sobrinhos, Maria sorriu. E eu quero voltar para Petrópolis, Alberto acrescentou. Quero terminar aquela música que comecei para você. Quando a última gota do medicamento entrou em sua corrente sanguínea, todos os 3 choraram. Era o fim de um capítulo difícil, mas também o início da esperança real. 3 semanas depois, eles estavam de volta ao consultório do Dr. Carvalho para os exames de controle. Alberto segurava a mão de Maria com tanta força que estava machucando, mas ela não reclamou. Os resultados são... O médico fez uma pausa dramática. Excelentes. Não há mais sinais detectáveis da doença. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Sandra soluçando de alívio. Maria apertou a mão de Alberto, sentindo lágrimas correndo por seu rosto. Alberto ficou imóvel por um momento, processando a informação. Doutor, ele disse com voz rouca, o senhor está dizendo que você está em remissão completa, curado, pelo que conseguimos detectar. Maria se jogou nos braços de Alberto e eles se beijaram ali mesmo no consultório, chorando e rindo ao mesmo tempo. Claro que você vai precisar de acompanhamento regular, o médico continuou. Exames a cada 3 meses no primeiro ano, depois semestrais, mas os números estão perfeitos. Quando saíram do hospital, Alberto parou na calçada e olhou para o céu cinzento do rio. Estou vivo, ele murmurou, como se testasse as palavras. Está vivo, Maria confirmou, beijando-o novamente. 6 meses depois, numa tarde ensolarada em Petrópolis, Alberto levou Maria até a varanda onde haviam tocado música juntos pela primeira vez. Ele havia passado semanas planejando aquele momento. Senta aqui, ele disse, indicando a cadeira, onde ela sempre se sentava para ouvi-lo tocar. Vai tocar para mim? Vou terminar sua música. Alberto pegou a guitarra e começou a tocar a melodia que havia composto para ela. Mas desta vez havia versos novos. Chegou como uma brisa suave, no meu inverno mais sombrio. Trouxe luz onde havia luto. Trouxe vida ao coração vazio. Me ensinou que o amor não teme a dor, a doença, o incerto. Me mostrou que 2 corações podem vencer qualquer deserto. Maria, meu anjo da guarda, você me salvou de mim mesmo. Agora que posso sonhar com você, quero sonhar para sempre. Quando terminou, Alberto pousou a guitarra e se ajoelhou diante dela, tirando uma pequena caixa do bolso.
Maria dos Anjos, ele disse com voz trêmula de emoção, você aceita se casar comigo? Maria olhou para o anel, um solitário simples, mas bonito, e depois para os olhos do homem que havia aprendido a amar em todas as suas facetas. Aceito. Ela sussurrou, estendendo a mão para que ele colocasse o anel. Quando se beijaram, selando o compromisso, ambos sabiam que haviam passado pelo teste mais difícil que um amor pode enfrentar, a possibilidade real da morte, e haviam emergido mais fortes, mais unidos, mais certos de que estavam destinados a estar juntos. O casamento aconteceu um ano depois num pequeno salão em Petrópolis, cercados apenas pela família e amigos mais próximos. Alberto estava radiante, com cabelos que haviam crescido completamente, peso recuperado e a vitalidade de um homem que havia olhado a morte nos olhos e vencido. Maria usava um vestido simples, mas elegante, e carregava um buquê de rosas brancas. Quando entrou na capela ao som de violão, tocado por um amigo músico de Alberto, ela viu lágrimas nos olhos dele. Durante a cerimônia, quando chegou o momento dos votos, Alberto surpreendeu a todos. Maria, ele começou, segurando suas mãos. Quando você entrou na minha vida, eu estava preparado para morrer. Não apenas fisicamente, mas em todos os sentidos. Havia desistido da esperança, do amor, do futuro. Sua voz tremeu ligeiramente, mas ele continuou. Você me ensinou que coragem não é não ter medo, é ter medo e escolher amar mesmo assim. Você escolheu me amar quando eu estava no meu pior momento, quando não havia garantias, quando teria sido mais fácil ir embora. Maria sentiu lágrimas correndo por seu rosto. Seu nome não podia ser mais perfeito, Maria dos Anjos, porque foi isso que você foi para mim. Um anjo enviado quando eu mais precisava. Um anjo que me trouxe de volta à vida, que me ensinou a lutar, que me mostrou que o amor é a força mais poderosa que existe. Ele respirou fundo antes de continuar. Prometo que vou passar o resto da minha vida, que agora sei que pode ser longa, te fazendo feliz. Prometo que nunca mais vou mentir para você ou tentar te proteger. Da verdade. Prometo que vamos enfrentar juntos qualquer tempestade que vier, porque aprendi que não existe lugar mais seguro no mundo do que nos seus braços. Quando Maria disse seus votos, prometendo amá-lo na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, as palavras tinham um peso especial para todos ali presentes, que sabiam exatamente pelo que eles haviam passado. 5 anos depois, Alberto e Maria estavam sentados na mesma varanda em Petrópolis, ela grávida de 7 meses de seu primeiro filho. Alberto tocava suavemente a guitarra enquanto o sol se punha atrás das montanhas. Como vamos chamá-lo? Maria perguntou acariciando a barriga. Se for menino, quero chamá-lo de Esperança. Maria riu. Esperança não é nome de menino. Então, Gabriel, significa força de Deus. E se for menina? Vitória. Maria sorriu, entendendo o simbolismo. Vitória sobre a doença, sobre o medo, sobre todas as probabilidades que haviam enfrentado. Sabe o que mais? Alberto disse, parando de tocar e olhando para ela. O quê? Acho que nosso filho vai nascer no mesmo mês em que nos conhecemos. Seria poético. Seria perfeito. Alberto se inclinou para beijar sua barriga, depois seus lábios, e sussurrou. Obrigado por ter salvado minha vida. Obrigada por ter salvado a minha, ela respondeu. Porque ambos sabiam que o que haviam encontrado um no outro não era apenas amor, era salvação mútua, cura emocional, e a prova de que às vezes os anjos chegam disfarçados de enfermeiras, e os milagres acontecem, não apesar da dor, mas através dela. Enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu de Petrópolis, Alberto voltou a tocar, e Maria cantarolou junto, ambos sabendo que haviam construído não apenas um amor, mas uma vida inteira baseada na verdade, na coragem e na certeza absoluta de que juntos podiam enfrentar qualquer coisa que o futuro trouxesse, e viveram de fato felizes para sempre. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários
e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.